Mais uma siciliana, pra variar. Não joguei francesa dessa vez, nem nenhuma partida eu acho, do torneio. Aqui é uma siciliana fechada. Eu não entendo muito por que, que algumas pessoas gostam de siciliana fechada. Eu até entendo que é uma posição mais tranquila, mas sei lá, é meio estranho pra mim. Bom, aqui o cara já começou nos ataques. Não entendi por que ele não tomou o peão e jogou o cavalo H5, cavalo H4. Era uma ideia forte. Aqui, como meu peão ia ficar fraco, eu pensei, não, meu peão vai ficar fraco de todo jeito, então pelo menos eu capturo um peão para ficar com o peão na frente. Aqui ele podia ter jogado cavalo H4 novamente, não jogou, então eu aproveitei para evitar esse lance. Aqui eu joguei cavalo H6, com a ideia de jogar cavalo G4, ele não impediu com H3. Então eu aproveitei o momento que ele não jogou cavalo G4, como aquela história de oportunidade do xadrez não se perde. Isso é bem evidente. Dama C5. Não, não sei porque eu pensei em bispo D4, joguei H4 aqui. Aqui foi um momento que eu errei. Eu era para ter tomado de peão. Ou eu não era para ter jogado cavalo E5. Não, não foi um lance muito legal não. Eu acabei perdendo peça por causa disso. No caso eu perdi um peão numa posição meio crucial, fica com uma posição meio chata aqui. Aqui eu poderia ter jogado cavalo D3 e ter jogado dama C4, mas eu ia entrar numa posição super arriscada, com meu rei exposto, eu não tinha defesa suficiente, então eu preferi não arriscar. Apesar de eu ganhar dois peões. Como a ganância tinha praticamente me custado a partida anterior, eu resolvi jogar mais tranquilo essa. Aqui, infelizmente, quando eu só tinha esse lance. Se eu retornasse a dama para C7, eu levava bispo B6 espeto. Eu não poderia jogar outro lance que não fosse bispo D4 nessa posição. Então acaba que eu tive que voltar mesmo. Tive que entregar esse peão D7, foi uma posição chata que eu já fiquei meio perdido. Eu não tinha ideia do que fazer nessa posição. Sério, porque os meus planos tinham sido arruinados quando eu tive que jogar esse lance bispo D4. Fiquei um pouco frustrado nessa posição. Então acabou que eu pensei o seguinte, não, aqui eu não posso deixar ele entrar na seta, então eu joguei torre de HD8. A ideia é fazer uma fronteira aqui, que não deixa ele entrar na sétima de jeito nenhum. Eu achava crucial. Ele jogou torre A1, joguei o lance que eu disse, torre HD8. Torre HD8. Torre HD8. Qual que é a ideia? Se ele captura, eu mantenho a torre na sétima e evito qualquer coisa. Só que o David ele foi muito inteligente. Ele percebeu que eu queria tomar o peão de A5. Então, ele de todas as formas, ele impediu. Por mais que eu tentasse aqui, ele mesmo com a posição levemente superior, ele não hesitou em empatar essa posição. E eu percebendo que eu estava com a posição estratégica extremamente inferior aqui, eu não quis arriscar e eu acabei que eu empatei a posição mesmo. Perdendo a estreia, que eu vinha de três vitórias seguidas. Mas você empatar com estreia que você ainda ganha 2 pontos, você perder você ganha 0, então pra mim não fazia sentido arriscar essa posição e eu já estava perto de ficar com 1 minuto no relógio, então estava com uma posição muito chata aqui, então eu acabei optando por empatar mesmo, sem maiores problemas. Aqui outra forma interessante que o David acabou não vendo, de evitar, era jogar D4. Com D4 ele evitava que eu jogasse rei C5, ele poderia manobrar a torre de forma mais segura. Ou seja, ele poderia ficar pressionando a posição. Eu acho que ele tinha ganho aqui e talvez não tenha visto, mas de todo jeito foi uma partida bem interessante. Eu parabenizo o David, ele soube jogar muito bem, soube aproveitar minhas falhas. É isso.